Hoje no Conectado você vai ver. A ASUS anunciou oficialmente o novo Zenfone 6 durante um evento realizado em Valência, na Espanha. Vai conhecer também um caminhão autônomo que cruzou pela primeira vez vias públicas da Suécia para realizar entregas. E ainda, a Lenovo lançou um óculos de realidade virtual para empresas. Tudo isso e muito mais é a partir de agora, aqui no Conectado. A Motorola lançou na quarta-feira em São Paulo o sucessor do Motorola One, o Motorola One Vision. A principal mudança visual está no display. No lugar do Note da geração anterior, a Motorola adotou um buraco para abrigar a câmera de selfie que tem 25 megapixels. Isso faz com que a Motorola One Vision tenha uma melhor relação da tela para com o corpo. Assim, o novo smartphone pula das 5,9 polegadas da geração anterior para 6,3 polegadas com resolução Full HD+. O novo smartphone também aposta em um conteúdo multimídia para atrair o público. Ele tem entrada P2 para fones de ouvido, suporte a Dolby Audio e entrada compartilhada para até 2 chips de operadora e ou cartão microSD. O One Vision pesa aproximadamente 180 gramas e o design é em vidro 4D. A fabricante também envia uma capinha transparente de silicone para proteção. Dentre os recursos, há um leitor biométrico na traseira, com o logo da marca posicionado no interior, e um sistema duplo de câmeras. O sensor principal tem 48 megapixels com estabilização ótica de imagem. Ele renderiza as imagens em 12 megapixels, unindo 4 pixels em apenas um, o chamado quadripixel, para ter mais sensibilidade a baixa luminosidade. O sensor de 5 megapixels é responsável por capturar mais detalhes das composições. Ele também ajuda nas fotos com modo retrato e outros, como os de recorte e cor em destaque. O hardware é alimentado pelo chip Exynos 9609, com 4 GB de memória RAM e 128 de armazenamento interno. A bateria do dispositivo tem 3.500 mAh com suporte a Turbo Power e ele ainda chega com NFC e Bluetooth 5.0. Nas cores azul e cobre, o aparelho no Brasil está custando R$ 1.900. A Lenovo lançou um óculos de realidade virtual que é voltado para empresas. O ThinkReality A6 é um confortável dispositivo de 380 gramas com 2 câmeras olho de peixe na frente, além de sensores de profundidade e um sensor RGB de 13 megapixels. Há também microfones internos para comandos de voz e uma ferramenta que detecta para onde o usuário está olhando para otimizar a resolução ou a navegação. Também será possível interagir com seus ambientes virtuais utilizando o controlador 3DOF. O A6 pode durar até 4 horas com uma bateria de 6.800 mAh, além de poder ser usado durante o carregamento também. Os óculos se conectam a uma caixa de computação do tamanho de um SSD, que contém um SoC Snapdragon 845 executando uma plataforma baseada no Android. Um chipset Intel Movidi os alimenta a guia de ondas óticas e cada olho no A6 oferece um campo de visão diagonal de 40 graus e resolução de 1080 pixels. O uso do aparelho pode ser feito em uma espécie de cinto ou com uma braçadeira, o que deve facilitar a movimentação em um ambiente de trabalho. A Lenovo alega que este é um dos mais leves óculos de realidade aumentada da classe. A empresa ainda não compartilhou quanto vai custar o A6, mas disse que ele chega ao mercado ainda neste ano. Empresas que possuem contas corporativas iniciais com a Lenovo já podem testar o ThinkReality. E no próximo bloco, na terça-feira, a OnePlus revelou 2 novos smartphones à empresa. Vai conhecer também um caminhão autônomo que cruzou pela primeira vez vias públicas da Suécia para realizar entregas. E ainda, a ASUS anunciou oficialmente o novo Zenfone 6 durante um evento realizado em Valência, na Espanha. Você vai ver tudo isso e muito mais. É depois do intervalo. Volto já! Estamos de volta. Lembrando que você pode assistir o Conectado também pelo site www.portalpopup.com. A Realme, empresa da fabricante Oppo, anunciou o novo Realme X,
que é um smartphone top de linha com um preço de entrada. Comparado a outros tops do mercado, o Realme X traz todas as últimas tecnologias de hardware, mas mesmo assim é dotado de uma boa ficha técnica. Com chipset Qualcomm Snapdragon 710, display OLED de 6,53 polegadas Full HD, Ter ou Notch. Já a câmera de trás é de 48 megapixels com sensor Sony IMX586. E a câmera frontal pop-up de 16 megapixels para selfies. O smartphone chega com sensor de impressões digitais embutido sobre o display, entrada P2 para fones de ouvido e bateria de 3.765 mAh. E também tecnologia de recarga rápida. O aparelho vai chegar ao mercado em 3 configurações, uma com 4 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento interno. Outra com 6 GB de armazenamento e 64 GB de memória RAM. E por fim, uma versão com 8 GB de armazenamento, 128 de memória RAM. O preço sugerido fica entre 1.499 yuan, algo em torno de $220, e 1.799 yuan, próximo de $260, dependendo da configuração. A Asus anunciou oficialmente o novo Zenfone 6 durante um evento realizado em Valência, na Espanha, na quinta-feira. O novo dispositivo chega com câmera giratória e tela que ocupa 92% da parte frontal. O Zenfone 6 elimina o Note e traz uma câmera giratória. O sistema, chamado câmera flip, tem 2 sensores, sendo o principal um Sony IMX586 de 48 megapixels e um secundário ultra-wide de 125 graus de 13 megapixels. Além disso, o novo Zenfone tem autofoco por detecção de fase e os novos modos HDR+, Enhanced e Super Night. O display Nano LED de 6,4 polegadas ocupa 92% da parte frontal do aparelho e chega com proteção Gorilla Glass 6 e brilho de até 600 nits. Completando as especificações, temos uma bateria de 5.000 mAh e chipset Snapdragon 855, até 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento interno. A tal Smart Key, que havia aparecido em uma imagem de divulgação da própria Asus recentemente, é um botão lateral que pode ser configurado para algumas ações rotineiras, como a tarefa da Google Assistente, por exemplo. É possível destinar diferentes funções para o botão por meio da configuração de cliques único, duplo ou pressionar e segurar. Passando para o sistema operacional, a nova interface promete ser mais simples e limpa, além de trazer recursos como modo escuro e aplicativos organizados para facilitar o uso do aparelho com apenas uma mão. O Zenfone 6 ainda não tem previsão oficial de lançamento no Brasil, mas podemos esperar por ele em meados de agosto. Agora começou a virar tendência nos smartphones esse tipo de câmera, não é mesmo? Na quarta-feira, um caminhão autônomo cruzou pela primeira vez vias públicas à Suécia para realizar entregas. O veículo elétrico é o primeiro do mundo com a tecnologia para levar encomendas aos destinos. O chamado T-Pod, que chama atenção por uma semelhança com o capacete de um Stormtrooper de Star Wars, pesa 26 toneladas quando cheio e não tem cabine de motorista, reduzindo os custos operacionais da entrega em cerca de 60% se comparado com um caminhão a diesel com motorista. Além de autônomo, o veículo da Einride também é elétrico. O CEO da startup sueca, Robert Felk, diz que mantém conversas de parceria com grandes fornecedoras para alavancar a produção e entrega de pedidos T-Pod. Até o momento, o T-Pod tem permissão para fazer viagens curtas entre um armazém e um terminal em uma via pública da área industrial de Jönköping, no centro da Suécia, a até 5 quilômetros. O T-Pod tem nível 4 na escala de autonomia, que é a segunda categoria mais alta e usa uma plataforma NVIDIA Drive para processar dados visuais em tempo real. Um operador sentado a quilômetros de distância pode supervisionar e controlar até 10 veículos de uma só vez. O primeiro cliente da Einride é a empresa de logística Schenker. De acordo com o CEO Jacques Hentus, o T-Pod foi escolhido por estar entre duas grandes transformações do setor, a digitalização e a eletrificação. Além da Schenker, a Einride tem pedidos da alemã Lidl e de uma empresa sueca de entregas, a Svenska Return System.
Outras 5 empresas de varejo da lista Fortune 500 sustentam a ambição da Einride em colocar em operação 200 veículos até o final de 2020. É um bom momento para o caminhão autônomo da startup. Os operadores de carga estão sob pressão para reduzir os prazos de entrega e reduzir as emissões de gases, mas também enfrentam uma crescente escassez de mão de obra de motoristas. De acordo com a Felk, a Einride solicitará em 2020 mais permissões para rodar em locais públicos e tem planos de expandir a operação para a América do Norte. E na terça, a OnePlus revelou 2 novos smartphones à empresa, o OnePlus 7 e o OnePlus 7 Pro. Com tela AMOLED de 6,67 polegadas, proteção Gorilla Glass 5 e design à prova d'água, o OnePlus 7 Pro está preparado para aguentar os principais perigos de se ter um smartphone, como derrubar do bolso ou dentro da privada no banheiro. O que chama atenção é a tela sem bordas, sem notches ou furos, pois o aparelho tem câmera retrátil, que fica escondida dentro do corpo do dispositivo quando não é utilizada. Essa câmera é protegida pela inteligência artificial do aparelho, e sempre que o giroscópio do smartphone detecta que o dispositivo está caindo, ela rapidamente é retraída, mesmo que o aplicativo da foto esteja aberto para evitar que se quebre durante o impacto. O OnePlus 7 Pro tem ainda um sistema de 3 câmeras na parte de trás, com uma lente principal de 48 megapixels, além de uma teleobjetiva de 8 e uma ultra-angular de 16. A inteligência artificial do aparelho permite uma aproximação de até 10 vezes com zoom óptico híbrido, ou seja, melhorado por software com maior fidelidade e cores mais reais. Já a câmera frontal é de 16 megapixels para selfies, praticamente idêntica à do OnePlus 7T, com a principal diferença de ser retrátil. O aparelho utiliza um processador Snapdragon 855 da Qualcomm e pode ser encontrado em versões com 6, 8 e 12 GB de memória RAM e 128 GB ou 256 GB de espaço para armazenamento. Tudo isso é alimentado por uma bateria de 4.000 mAh, compatível com os carregadores de 30 watts da companhia, que permitem carregar 100% da bateria do aparelho em apenas 1 hora, mas infelizmente não é compatível com carregadores sem fio. Assim como os outros aparelhos da OnePlus, o OnePlus 7 Pro vem de fábrica com o sistema operacional Oxygenus, que é uma versão customizada do Android. O modelo já virá de fábrica com a versão mais recente do sistema operacional, que é baseada no Android Pie. O OnePlus 7 Pro chega custando entre $669 para a versão de 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, e $749 para a versão com 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. Além do aparelho, a empresa aproveitou o evento para anunciar o Bullets Wireless 2, os novos fones de ouvido sem fio da OnePlus, que utilizam Bluetooth 5.0 e garantem um tempo de uso de até 14 horas numa única carga, quase o dobro das 8 horas prometidas pelo primeiro modelo dos fones. O Conectado dessa semana fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Se você tiver alguma dica, sugestão ou até mesmo uma dúvida, mande já na nossa página do Facebook, que é facebook.com/conectadopgm. Eu espero você no próximo domingo. Tchau, tchau!